Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Seu multímetro analógico não vai ser mais o mesmo depois desta invenção. Eu tive uma ideia aí que vai agilizar bastante o seu trabalho, pessoal. O que será que eu fiz, hein? Então é isso aí, vamos lá. Num belo dia eu testando alguns componentes, testo aqui, testo ali, chegou num componente que estava de difícil acesso. Para me testar ele eu tinha que ficar invertendo as pontas de prova. Não estava conseguindo. Foi aí que eu tive uma ideia. Que ideia é essa? De fazer um inversor de ponta de prova para multímetro analógico, para mim não poder ali ter que ficar invertendo as pontas de prova. Então tá aqui, pessoal, a minha ideia é essa aqui. Eu fiz aqui uma ponta de prova com um botãozinho que quando eu aperto esse botão eu tenho aqui a inversão das pontas de prova. Então ficou um circuitinho aí bem simples e muito legal. Então aqui, ó, coloquei um ledinho. Esse ledinho aqui é opcional e esse botãozinho aqui, quando eu aperto, que o LED acende, indicando que essa ponta aqui ela é preta, ela passa a ser a ponta vermelha. Vou encostar uma ponta na outra, tem ali a deflexão do multímetro, ó, vou apertar o meu botãozinho, o ponteiro ele permanece no mesmo lugar. Então aqui eu inverto as pontas de prova apenas com aqui um clique neste botãozinho. Então aqui ficou muito prático, agiliza bastante. Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos testar aqui este transistor. Vou testar com a ponta de prova vermelha ali na base, base coletor, base emissor. Aí eu teria que inverter as pontas para saber se ele está dando continuidade. Então aqui simplesmente eu faço aqui a inversão de ponta de prova. Eu inverto, apertando o meu botão, eu inverto as pontas de prova e dessa forma facilita demais. Então vou apertar aqui no botãozinho, ó. Agora essa aqui passa a ser a ponta vermelha e essa passa a ser a ponta preta. Então testando ali eu já sei que é um transistor NPN. Coletor e emissor, inverto as pontas, tá aí, não está em curto. Então aqui já testei o transistor rapidamente. Esses dois transistores aqui de entrada, vamos testar ele, ó. Vou colocar aqui a ponta preta na base, base coletor deu, base emissor deu, ok. Agora vou inverter, só que em vez de inverter as pontas, eu aperto aqui meu botãozinho mágico. Então aqui eu sei que ele não está dando continuidade, o transistor NPN está aqui ok. Este outro transistor aqui, vou colocar a ponta preta na base, aqui já não deu continuidade. Então como é que eu faço para saber se esse transistor está bom? Vou apertar aqui a minha ponta. Então aqui eu já sei que esse transistor é PNP, agora que ele está dando a continuidade, ó. Solto o botão. Aqui não dá continuidade, eu sei que o transistor está ok, está funcionando. Então aqui não precisei, tá vendo aqui, pessoal, aqui já é um pouquinho difícil de ficar trocando as pontas de prova. Então apertando aqui o botãozinho eu faço a troca das pontas de prova e rapidinho eu testo o componente. Vou fazer aqui um teste mais prático, esta lâmpada por exemplo. Tem aqui alguns LEDs, né, pessoal? Vou colocar aqui nessa primeira carreira que o LED ele acende, ó, acendeu forte. Vou mudar aqui a escala, já aproveitando e falar para você que aqui não modifica em nada o funcionamento do multímetro. Funciona todas as escalas normalmente. Então aqui eu sei que esses LEDs de cima, eles estão em um sentido, ó. Todos estão acendendo. Agora vou na carreira de baixo. Aqui o LED ele já não está acendendo. O que eu teria que fazer? Largar a lâmpada, trocar as pontas de prova para poder testar o LED. Então aqui eu tive todo esse trabalho para inverter as pontas. Aqui o LED agora ele vai acender, certo, pessoal? Então para não ter esse trabalho todo, vou voltar novamente aqui minhas pontas de prova e vou testar os diodos, mas sem que eu tenha muito trabalho para fazer esse serviço.
Então coloca aqui, ó, não acendeu, o que que eu faço? Eu aperto o botãozinho e eu já consigo testar aqui o LED. Então essa carreira aqui, ó, os LEDs eles já estão no sentido oposto da carreira de cima. E aqui eu vou testando os LEDs, certo? Não tenho o trabalho de ficar trocando as pontas de prova. Agora aqui eu venho para essa carreira, não sei a polaridade que esse LED está. Coloco aqui a ponta de prova. Aqui, ó, o LED acendeu. Vou para esta outra carreira, coloco aqui. O LED aqui, ó, já não acendeu, então eu preciso inverter a ponta de prova para ver se o LED está bom. Então aqui eu inverto a ponta de prova, coloco no LED. Aqui ele já acende, ó. Então eu sei que o LED ele está funcionando. Então não tem o trabalho de ficar trocando as pontas de prova. Vamos aqui ao nosso LED, que está pintado, que é o LED defeituoso. Coloquei aqui, ó, raspei. Raspo bem e não acendeu. Aí vou inverter as pontas para ver se ele está funcionando. Inverti a ponta de prova, raspei, não acendeu. Então esse LED aqui, ó, ele não está acendendo, mudando a polaridade. Então esse LED aqui ele está ruim. Então aqui rapidamente, com mais facilidade, eu consigo testar os componentes sem ficar precisando ficar trocando as pontas de prova. O que você vai precisar para fazer essa ponta de prova invertida? Muito fácil, pessoal. Você vai precisar apenas de um relé e mais alguns componentes. Tenho certeza que você tem aí na sua oficina. O mais complicado aqui desse projeto é um relé. Ele precisa ser um relé com 2 contatos reversíveis. Nesse meu projeto, eu estou utilizando um relé de 12 volts, o qual eu precisei de uma placa de elevação para fazer o acionamento do relé, porque ele é de 12 volts. E as pilhas do multímetro é 3 volts. Eu vou estar utilizando a pilha de 3 volts. Tem a de 9, mas eu vou estar utilizando a de 3. De repente você pode estar utilizando a bateria de 9 volts também, não tem problema. Esse meu relé ele é de 12 volts. Eu tenho ele aqui, ó, no caso 12 volts. 2 contatos reversíveis. É um relé de 8 pinos. Se você for fazer esse projeto, gostou, eu tenho certeza aí que você vai fazer. Na AliExpress tem esse tipo de relé, ele já é 3 volts só. Você faz a seleção para 3 volts e 5 peças custa R$11. Frete, pessoal, não é caro não, ó. R$19. Então aqui com 30 e poucos reais você adquire o relé, que é a peça principal aqui desse projeto, que é ela que vai ser responsável para isolar e também fazer a inversão das pontas de prova. Então aqui eu fiz em 2 versões. Eu fiz essa versão mais delicada, coloquei aqui dentro um LED, um resistor de 1K, essa chavinha aqui ela vai fazer o acionamento do relé, que o relé está aqui dentro do multímetro, já vou mostrar para vocês. Utilizei uma caneta, pessoal, projetinho aqui, ó, bem fácil, tá vendo? Coloquei aqui com muita facilidade um LED, um resistor. A ponta aqui eu fiz com uma mola, cortei um pedaço de uma mola, colei aqui. E aqui eu utilizei um cabo de USB, por quê? Porque eu tenho um cabo USB. Se você pegar um cabo de boa qualidade, eu tenho aqui 4 fios que eu tenho a possibilidade de ligar aqui todos esses componentes, a chavinha, o LED e a ponta de prova. Então essa é a minha primeira versão que eu estou utilizando aqui nesse multímetro, ó. Quando eu aperto aqui dentro, a chavinha ela alimenta o LED e alimenta o meu conversorzinho de elevação e um relé que está aqui dentro, já vou mostrar para vocês. Eu tenho outra versão, que esse LED aqui é opcional. Eu tenho outra versão mais rústica. Eu estou utilizando esse multímetro aqui, ó, como exemplo. Tá aqui o relé, uma bateria. No caso aqui no meu multímetro é uma bateria. Que é bem fácil, pessoal. Para você que é técnico, não vai ter complicação nenhuma para você fazer. O projeto, como vocês podem ver, é extremamente simples. Essa versão aqui é o mais rústica, o mais reforçado. Aqui que eu fiz, ó. Aqui eu tenho as 2 pontas de prova, com um fio mais grosso.
coloquei aqui uma chave de micro-ondas, ó. Então aqui ficou mais, deu uma pegada legal também. Você pode fazer mais caprichadinho aqui. Então aqui eu faço a inversão, pessoal, tá vendo, ó? O multímetro tá ali deflexionando, ó. Então aqui nada mais, nada menos, essa chave aqui, ó, que eu já não tenho o LED. Essa chave aqui, ela vem aqui, você pode estar colocando uma fita termo retrátil aqui, um fio preto também, para não ficar feio. Nada mais, nada menos, essa chave aqui, ela liga a bateria aqui no meu conversorzinho DC-DC. Aqui eu coloquei para 9 volts. 9 volts ele consegue acionar o relé. Então aqui, pessoal, ó, aqui é o fio da chave, tá vendo? Quando eu aciono a chave, alimenta o meu conversorzinho DC-DC, que alimenta o relé. E o relé eu liguei aqui, ó, em forma de X, tá vendo? Aqui é o comum ele sai para o multímetro, e aqui o normalmente fechado, onde que entra a ponta de prova. Então quando o relé aciona, ele vai inverter aqui o sinal, ó. O sinal ele vai ser invertido. Então é dessa forma que funciona aqui esse projeto, o inversor de ponta de prova, que eu vou chamar esse inversor de ponta de prova IVEGA. Ponta de prova inversora IVEGA. Circuitinho bem fácil mesmo. Tenho certeza aí que você vai fazer e você vai gostar. Vamos testar aqui novamente esses LEDs aqui agora com esse multímetro e essa versão aqui com essas pontas de prova. Então aqui eu pegando o primeiro LED, ó, que sem inverter as pontas de prova, o LED acendeu. Vou pegar esse outro LED aqui ele está invertido, ele já não acende. Então quando eu aperto aqui o botão, já faço a inversão da polaridade, o LED acende. Dessa forma aqui eu já consigo ir testando componente por componente. Tá vendo aqui, pessoal? Esse que já está invertido, aperta aqui, pronto. Facilita demais ficar trocando aí as pontas toda hora. Muito legal, né, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui como é que eu fiz dentro do multímetro. Esse meu multímetro aqui ele já é bem velhinho, ó, como vocês podem ver, 2005 esse multímetro. Então aqui também não tem complicação. Eu já coloquei aqui o relé aqui dentro, né? O relézinho está aqui dentro. A minha placa de elevação eu coloquei lá para 9 volts. Ela aciona o relé de 12 volts sem problema. Se você adquirir um relé de 3 volts, não precisa dessa placa. Outra alternativa, para você ligar o relé, você pode estar utilizando a bateria de 9 volts. Em vez de você pegar a alimentação da pilha, aqui no meu caso é uma bateria, você pode estar utilizando a bateria de 9 volts para acionar o relé. Lembrando que o relé não deixa que o sinal a ser medido interfira com a bateria. Então o relé aqui ele faz o isolamento. A ligação, ó, você interrompe, você tem aqui o borne. Esse fio vermelho aqui ele estava soldado aqui. Dá para ver aqui na placa, ó. Aqui você interrompe o circuito e liga lá no relé. Então eu peguei aqui do borne, fiozinho laranja. Ele vem no normalmente fechado do relé. E o comum do relé ele sai para a medição. Então aqui é um lado e o outro lado é a mesma coisa. Aqui no meu caso estou utilizando um cabo de USB, onde que eu peguei aqui o fio branco, ó, do cabo USB. O fio branco é a minha medição. Ele entra no normalmente fechado do relé e sai o comum ali, o fio azul. Fiozinho azul é o comum. Então aqui o comum ele sai para medição. Veio aqui o fiozinho azul, aí eu soldei aqui na entrada do multímetro. E aqui, pessoal, o relézinho é muito fácil, a ligação em X aqui, ó, você inverte o normalmente fechado, você liga com o normalmente aberto.
Muito simples. Aqui o cabo USB, tá vendo? Eu peguei da bateria aqui, ó. O fio verde, aqui é a opção sua também. O fio verde ele vai lá na chavinha. Quando eu aperto a chavinha, ela alimenta o LED que está lá dentro e joga, tá ligado no negativo. A chavinha ela joga energia negativa aqui pro fio preto. O fio preto alimenta aqui o meu elevador de tensão. Aqui o fio preto vai aqui no fio verde, no negativo, aciona o elevador de tensão, ele aciona o relé. O vermelho aqui ele tá ligado no LED. Tem esqueminha lá que você vai entender, você que é técnico aí não vai ter problema nenhum você entender aqui a ligação. Caso você não utilize um cabo USB, como eu fiz ali na outra versão, você pode estar colocando o relé na parte de fora, ou se você colocar o relé aqui dentro em algum lugar, muitos multímetros ele tem espaço dentro, então não vai ter problema você colocar o relé. E dependendo do relé, tem relézinho na AliExpress também, relézinhos bem pequenos que fica fácil acomodar dentro do multímetro. Aqui no meu caso, pessoal, eu já faz tempo que eu utilizo uma bateria, aqui uma plaquetinha, uma placa para carregar a bateria, eu uso sem problema nenhum aqui esse multímetro. Aqui dá para ver que já queimou várias vezes, né, pessoal? Multímetro aí de guerra há quase 18 anos. Então fica muito simples. Aqui no caso desse aqui, você só interromper aqui dentro, tem espaço suficiente para colocar o relé, no caso aí de um outro multímetro. Então é isso aí, pessoal, a evolução do multímetro analógico, e as ideias não tem limite. Já tive aqui outra ideia de fazer uma chave, colocar um relé para fazer a seleção de X1 ou X1K. Posso estar colocando aqui o comum do relé, aqui os dois contatos, e através também de um botão na ponta de prova eu posso estar fazendo a seleção de uma corrente maior, que é a X1, ou uma corrente mais sensível para medir a fuga dos semicondutores, X1K, sem ter que mudar aqui a chave do multímetro. Então já posso estar aí com essa ideia, se vocês quiserem eu também posso estar fazendo. Então aqui é a evolução do multímetro analógico. Aproveitar aqui e deixar um recado sobre a promoção de aniversário da loja Banggood. A promoção aqui ela está quase acabando, vai até dia 11 de setembro. Se você correr, ainda você pode pegar algumas promoções ainda, pessoal. Vai lá e dá uma conferida. Então é isso aí, pessoal, para deixar bem claro aqui, ó, ela vai se chamar ponta de prova inversora IVEGA. Então ela está registrada aí, uma invenção minha, certo, pessoal? E esse vídeo aqui, ó, merece o seu like. Projeto aí que vai te ajudar, vai agilizar bastante o seu trabalho, pessoal. Vai ficar te poupando aí de fazer aqui a troca das pontas toda hora, beleza? Então deixa aí o seu joinha nesse vídeo, compartilha, se inscreva aí em meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.